Olá pessoal! Mais um vídeo sobre sintaxe gerativa utilizando a teoria X-barra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sentenças mais complexas, porque nos vídeos anteriores nós utilizamos apenas exemplos que traziam ou sintagmas menores do que uma oração, como NPs, VPs, PPs, ADVPs, APs, etc., ou sentenças simples, sentenças que continham apenas uma oração. Hoje eu trouxe duas sentenças que trazem orações subordinadas dentro delas, para que nós vejamos como analisar tais dados. A primeira sentença na tela: José acha que Maria fala francês. A segunda sentença: Luciana perguntou se José levou os livros. Nos dois exemplos há vários elementos que nós já sabemos analisar. Essas sentenças vão ter VPs com seus argumentos, vão ter categorias funcionais, que vão projetar TPs e HPs, etc. Só que, como é que nós fazemos a conexão entre a sentença subordinada e a sentença principal, também chamada de sentença matriz? Isso nós vamos ver hoje. Então, começando pela sentença José acha que Maria fala francês, nós vamos ter um IP. Nessa representação eu vou usar um IP, ao invés de fazer mais detalhadamente com um AgriP e um TP. Nós já vimos que o IP é o resumo dessas duas categorias, AgriP e TP, mas aqui, por uma questão de espaço, eu vou usar apenas o IP para que a representação fique mais compacta e fique melhor na tela, porque vocês vão ver que essa árvore vai ficar bem grande. Uma questão que podemos levantar é qual é exatamente o elemento que realiza esse IP, o núcleo de IP. Aqui eu prefiro analisar que nós temos o morfema zero codificando tempo e concordância, que o morfema zero é a marca de terceira pessoa do singular e também a marca de tempo presente. Mas algumas pessoas podem preferir analisar que o A, que é a vogal temática A, no final de acha, é a marca de número e pessoa. Eu não vou entrar nesse mérito, isso é uma questão que nós vamos deixar para os morfólogos. Colocando o morfema nulo, o morfema zero no núcleo de IP, em seguida nós vamos ter esse IP pegando um VP como seu complemento. Esse VP vai ter como seu núcleo o verbo acha. Esse verbo vai ter dois argumentos. Vai ter o complemento, e o complemento é a sentença subordinada inteira, que Maria fala francês, que eu estou representando nesse momento temporariamente, de forma resumida, com esse triângulo, e colocando essas interrogações no lugar do rótulo, porque nós ainda vamos discutir como seriam os detalhes da representação dessa subordinada e qual seria o rótulo que nós daríamos a essa subordinada. Mas, por fim, no VP da sentença matriz, nós vamos ter o DP José sendo o especificador. Se vocês viram a playlist sobre papéis temáticos, vocês sabem que José não é exatamente agente de achar, porque achar não é uma ação. José é um experienciador. Tanto a função de agente quanto a função de experienciador geralmente são codificadas no spec do VP. Até aí, nenhuma novidade. Vamos ver então como é que nós analisaríamos essa sentença subordinada. Como é que nós iríamos fazer a representação dessa sentença subordinada? Vamos começar pelas partes que nós já sabemos fazer. Então, nós já sabemos que vai haver um IP, e eu vou deixar aí um espaço em branco, a lacuna entre o final do VP matriz e o começo do IP da sentença subordinada. Depois nós vamos voltar para ver o que há nesse espaço. Mas o núcleo desse IP nós podemos novamente analisar como um morfema zero. Esse IP vai tomar como um complemento um VP, assim como nós já sabemos fazer, já fizemos na sentença matriz. O núcleo desse VP subordinado vai ser o verbo fala. O complemento desse verbo vai ser o DP francês. E nós vamos ter um especificador, que é o DP Maria, realizando a função de agente dessa ação de falar. E até aqui, nenhuma novidade. Nós já sabemos fazer essa análise, nós já sabemos representar VPs com dois argumentos, nós já sabemos representar um IP tomando um VP como complemento, e nesse exemplo acontece IP e VP duas vezes. Nós temos um IP matriz e um IP subordinado ou encaixado. Nós temos um VP matriz e um VP
subordinado. A questão agora é como é que nós representamos a ligação que existe entre essa sentença matriz e essa sentença subordinada. Essa relação é, de certa forma, mediada pelo elemento que. Esse que é selecionado pelo verbo acha e, por sua vez, seleciona o CP subordinado. Ele pega a oração subordinada inteira como se fosse seu complemento. Nós vamos aplicar a essa partícula, a essa conjunção, o esquema da teoria X-barra, que é universal. Nós estamos aplicando para todo tipo de elemento na sintaxe das línguas. Então, vamos propor um rótulo aí para esse elemento, já que é uma conjunção que introduz um complemento, é uma conjunção completiva. Um rótulo que é utilizado para esse elemento é o rótulo C, de complementizador. E esse C vai projetar 3 níveis como todo sintagma. Esse C vai projetar um C' e projetar um CP. Nós temos, então, um sintagma complementizador. Vejam, então, que a sentença subordinada inteira tem um que. Então, que Maria fala francês tem um status diferente de apenas Maria fala francês. Maria fala francês vai ser um IP com a flexão, mas que Maria fala francês vai ser um CP, ou seja, uma sentença finita introduzida por um complementizador, por uma conjunção completiva. Esse CP inteiro vai ser complemento do verbo acha. E aí nós temos a representação da estrutura profunda dessa sentença, com o CP como elemento que vai introduzir a subordinada. E então, percebam que esse CP tem algumas funções na estrutura da sentença. A primeira função é que ele introduz uma oração. Consequentemente, esse CP toma um IP como seu complemento, toma uma oração inteira como seu complemento. E nós vamos ver mais à frente que esse CP também tem uma função de marcar o tipo da sentença. Como seria então a estrutura superficial dessa sentença? Então nós teríamos a mesma hierarquia, um IP, um VP na matriz, o verbo pegando um CP como complemento e esse CP pegando o IP como seu complemento, que por sua vez tem um VP como seu complemento. Uma estrutura com a qual nós já estamos acostumados, a única coisa diferente é que nós temos um CP introduzindo essa oração subordinada. E o que vai acontecer nessa estrutura superficial são aqueles movimentos que nós já conhecemos. O movimento do DP sujeito na sentença matriz, o movimento do DP sujeito na sentença subordinada, o movimento do verbo da sentença matriz e o movimento do verbo da sentença subordinada. Com relação ao que, nenhum movimento vai acontecer, pelo menos não nessa sentença. E essa é a nossa estrutura superficial dessa frase. Antes de terminar, vamos ver um outro exemplo. Maria perguntou se José levou os livros. Essa sentença tem exatamente a mesma estrutura da sentença anterior. A ordem de constituintes é a mesma e a hierarquia dos elementos é a mesma. A única diferença é que agora essa sentença subordinada, se José levou os livros, é aquilo que nós conhecemos como uma pergunta indireta. É uma oração interrogativa que está na posição de complemento. Por causa disso, em português, a conjunção que é utilizada é outra, não é o que? É o se. O se é uma conjunção completiva que introduz uma sentença interrogativa subordinada. Como ficaria a representação, então? Da mesma maneira que a anterior, nós teríamos na estrutura profunda um IP. Dessa vez, esse IP tem como núcleo o ou, ao invés de um morfema zero. Depois, esse i tem um VP como seu complemento. Nesse VP, nós vamos ter o núcleo perguntar, vamos ter o especificador, DP Luciana, e vamos ter o complemento dessa oração, o complemento desse verbo. Esse complemento nós já sabemos que é um CP. O CP vai ser a categoria funcional que introduz a oração completiva. Nesse caso, o núcleo do CP vai ser o se, a conjunção se. Cuidado para não confundirem com o pronome reflexivo se, etc. Esse se
que é o núcleo do CP, vai pegar um IP como complemento. Nesse caso, o núcleo do IP vai ser novamente um morfema OU. Esse OU vai pegar um VP como seu complemento. E nesse VP nós temos 3 elementos. Nós temos marcado em azul o verbo, marcado em verde o DP, que é complemento do verbo, e marcado em vermelho o especificador, o DP José, que é o especificador, é o agente desse verbo. Atentem novamente que o CP está cumprindo a função de introduzir a oração subordinada, mas ele também faz outro tipo de função. Ele é o elemento que marca se essa sentença subordinada é uma sentença declarativa ou interrogativa. Interrogativa indireta, no caso. Isso significa que o CP também tem a função adicional de dizer o tipo da sentença. Se a sentença é declarativa ou interrogativa, por exemplo. E provavelmente o CP também tem a propriedade de marcar se uma sentença é imperativa ou exclamativa, mas isso é assunto para depois. Terminada essa estrutura profunda, é fácil agora fazermos a representação da estrutura superficial. Nós vamos ter exatamente a mesma estrutura, a mesma hierarquia, a única diferença vão ser os movimentos, respectivamente, dos sujeitos, das posições de especificador do VP para especificador do IP, e o movimento dos verbos, do núcleo do VP para o I, para pegar a informação flexional. Eu nem vou marcar dessa vez na árvore esses movimentos, para que vocês mesmos pausem o vídeo e achem por vocês mesmos esses movimentos acontecendo. Apesar disso, tem as setas aí ajudando a vida de vocês. Mas é sempre bom lembrar que essas setas não fazem parte literalmente da representação. Essas setas são apenas um recurso didático para ajudar. O que marca que houve um movimento de fato é o vestígio que é deixado na posição de origem do movimento e o índice, que é o mesmo na posição de origem, colado ao vestígio, e na posição de pouso, colado ao elemento de fato movido. Para finalizar, então, vamos enfatizar essa característica de que o CP pode ser de tipos diferentes. O CP pode ser declarativo, e no caso do português, tipicamente o CP declarativo tem como seu núcleo a conjunção que, ou pode ser do tipo interrogativo, e no português, tipicamente, o CP interrogativo tem como seu núcleo a conjunção se, ao menos com relação à posição de subordinadas. Depois nós vamos ver que o CP pode acontecer em outros tipos de sentenças e pode ter outros elementos como seu núcleo. Mas o importante aqui é que nós podemos identificar pelo menos CPs declarativos e interrogativos. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. Nós ainda vamos treinar mais outros tipos de sentenças complexas com outros tipos de CPs, mas isso é um assunto para outros vídeos. Até a próxima e Deus abençoe vocês.